Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Sejamos sinceros e sejamos obedientes, como comenta São Bento na regra. A obediência sem demora é o primeiro grau da humildade. Sejamos humildes. Subamos a escada dos graus da humildade, como argumenta São Bento na regra. São Bento escreve um capítulo na regra falando sobre os graus da humildade. Que todos os seres humanos, gente boa, em todos os meandros da sociedade, sejam humildes, saibam subir a escada dos graus da humildade, progredindo sempre mais e mais a Deus, sendo uma comunidade orante de fé. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estava com uma febre alta e pediram ao nosso Senhor Jesus Cristo que orasse em favor dela. O nosso Senhor Jesus Cristo, inclinando-se sobre ela, orou, ameaçou a febre. Imediatamente a sogra de Simão ficou curada. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que visitar os enfermos e orar pela cura de todos os enfermos, para que todos os enfermos sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que na mesma realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo curou a sogra de Simão, entrou na casa da sogra de Simão e ameaçou a febre. Todos nós temos que visitar os enfermos
e orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para que todas as pessoas sejam curadas. Sejamos uma comunidade orantes de fé. Estejamos em unidade e em fraternidade, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fortes na fé, que quem tem fé, o milagre acontece. Que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade sejam uma comunidade orante de fé. Tenham fé, vivam de esperança em esperança, formando novas amizades, visitando as pessoas, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura de todos os enfermos, pela cura física e pela cura espiritual. Na primeira parte da boa notícia de hoje, desta quarta-feira, dia 6 de setembro, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a cura da sogra de Simão. O nosso Senhor Jesus Cristo orando com fé e ensinando todos nós a orar com fé pela cura de todos os enfermos. E na segunda parte, já era o pôr do sol, e haviam muitos doentes atingidos por diversos males. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que na primeira parte da boa notícia era somente a sogra de Simão que estava com febre alta. E na segunda parte encontramos diversos doentes atingidos por diversos males, e levaram a Jesus, e o nosso Senhor Jesus Cristo os curava, orava em favor dessas pessoas, e todas essas pessoas eram curadas. Tenhamos fé, permaneçamos em Cristo, e oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para que todas as pessoas sejam curadas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e havia muitas pessoas atingidas por diversos males, e de muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus ensinando, anunciando a boa notícia, falando com autoridade, Jesus expulsou o demônio de um homem. E hoje, curando diversas pessoas, de diversas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias, o Senhor dos Senhores. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo orava com fé para que todas as pessoas fossem curadas, e todas as pessoas eram curadas. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que temos que orar com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para que todas as pessoas sejam curadas. Que quem tem fé, o milagre acontece. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou a sogra de Simão e depois curou diversas pessoas que estavam enfermas fisicamente, estavam enfermas interiormente, que estando enfermo interiormente, fica enfermo fisicamente. E vemos em nossa sociedade tantas pessoas que estão enfermas interiormente e ficam enfermas fisicamente. E temos que orar por essas pessoas, orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que sofrem de alguma tentação, de alguns males,
todas essas pessoas sejam curadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos fé e sejamos a comunidade orante de fé, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todas as pessoas sejam curadas e que todas as pessoas vejam novas todas as coisas. Que todos os seres humanos se convertam e progridam sempre mais e mais a Deus. E era ao raiar do dia, e Jesus foi para um lugar deserto. Por que ele foi para um lugar deserto? Na literatura, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus foi para um lugar deserto, se recolheu em oração. Que temos que ter o nosso momento de recolhimento, se recolher em Deus. Como argumenta São Bento na regra, falando da lógica do mosteiro. Na última oração da noite, que são as completas, São Bento argumenta que ninguém fale depois das completas. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para todos os seres humanos observar e saber se recolher em Deus em oração, ter um momento de recolhimento. Vemos que Jesus curou a sogra de Simão de uma febre alta e depois curou diversas pessoas que estavam sofrendo de diversos males. O milagre aconteceu. Todas as pessoas foram curadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo derrotou os demônios que atormentavam as pessoas. E já era tarde, já era o pôr do sol, chegando o anoitecer. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo se recolheu em oração. Na literatura do Evangelho está: ao pôr do sol, Jesus curou diversas pessoas de diversos males. E depois, ao raiar do dia, Jesus saiu para um lugar deserto. E as multidões procuravam, e indo até ele tentavam impedi-lo. Queriam estar com ele, mas o nosso Senhor Jesus Cristo saiu para o lugar deserto, se recolheu em oração e disse às pessoas, depois do recolhimento em oração, que tinha que ir para outros lugares anunciar a boa notícia do reino para outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, somos todos nós que somos batizados e enviados. Temos que pregar a boa notícia como nosso Senhor Jesus Cristo, sair em todos os lugares anunciando a boa notícia, pregando o Evangelho, que o Evangelho chegue em todos os confins do mundo, em todos os meandros da sociedade. Que na realidade em que transparece em nosso cotidiano, temos os meios de comunicação para nós pregar a boa notícia, como rádio, internet e televisão. Bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que onde nós não conseguirmos chegar, a nossa voz chega anunciando a boa notícia do reino de Deus pela internet, pela televisão. Vamos propagar o Evangelho pelo mundo afora. Que depois que Jesus curou a sogra de Simão, curou diversas pessoas de diversos males, e ao raiar do dia se recolheu em oração. Mas depois ele disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também nas outras cidades. E hoje nós temos que anunciar a boa nova em todos os meandros da sociedade, em todos os rincões desse mundão de meu Deus. Temos que anunciar a boa notícia
para que todos os seres humanos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, estejam com os rins cingidos, como argumenta São Bento no prólogo da regra, é estar revestidos da palavra de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos estejam em unidade, fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus e testemunhando, anunciando o Evangelho, e que todos sejam renovados, vejam novas todas as coisas, ó meu belo amor. Ó Mãe do belo amor, Senhora da defesa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois só sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.